Era isso mesmo que eu tinha para dizer. Pode começar a apresentar, então. Tá bom, Boa apresentação. obrigado. Bem, o tema da minha apresentação é Educação Antirracista no Ensino Médio, perdão, a partir da filosofia de Henrique Dúcio. Eu faço parte do mestrado, né, daqui de Campina Grande. Meu nome é Josineide Gomes do Nascimento Barbalho. A minha atuação como professora de filosofia no ensino médio é desde 2009, quando houve o primeiro concurso para filosofia aqui na Paraíba, em caráter emergencial, né? No governo de José Maranhão. Foi ele que homologou o concurso. Então, estou desde 2009 atuando como professor de filosofia. Inicialmente, o concurso eu passei para Jacaraú, que é um município daqui da Paraíba, entendeu? Mas depois, agora em 2021, aí eu retornei para João Pessoa, que eu sou natural daqui de João Pessoa, eu retornei para João Pessoa e estou desde 2023 na Escola Integral, na Escola Cidadã Integral e Técnica, professora Olívia Olivina Carneiro da Cunha, localizada na Avenida Duarte da Silveira, 450, Centro, em João Pessoa, aqui na Paraíba. A escolha do projeto foi motivada pelo interesse na filosofia da libertação de Henrique Dúcio e seu potencial para fundamentar práticas pedagógicas antirracistas no contexto escolar. O pensamento do filósofo Henrique Dúcio, inserido no horizonte da filosofia da libertação, a meu ver, oferece ferramentas fundamentais para compreender e enfrentar as formas históricas e estruturais de opressão, entre elas o racismo. Para Dulce, o princípio da libertação não se reduz a uma categoria abstrata, mas se constitui como uma exigência ética e política que nasce da realidade concreta dos povos marginalizados, aqueles historicamente colocados à exterioridade do sistema moderno colonial. Nesse sentido, o combate ao racismo em suas múltiplas dimensões deve ser compreendido como parte central do projeto libertador, já que este se funda no reconhecimento da dignidade e da humanidade daqueles que foram desumanizados pelo processo social. Então, o objeto da minha pesquisa, que está em processo, né, o problema, né, como deslocar o conceito de raça e uma visão biologizante para compreendê-lo como construção social ideológica, né? Isso porque, né, essa visão biologizante coloca, né, o negro, né, o indígena, sempre numa situação de desigualdade social. E o âmbito, né, que a minha pesquisa vai se realizar é justamente no ensino médio, né, em práticas pedagógicas fundamentais na filosofia de Henrique Dúcio. E o campo de aplicação será a Escola Integral e Técnica Professora Olivina Olívia Carneiro da Cunha, aqui em João Pessoa. Os objetivos, né, que me proponho alcançar, que espero que realmente eles sejam alcançados, mas isso também não significa que eles serão alcançados, né, ao longo da pesquisa, porque existem aquelas situações que a gente não tem controle, né, que fogem ao nosso controle. Então, o objetivo geral é justamente analisar como a desconstrução epistemológica do conceito de raça, à luz do princípio da libertação de Dúcio, pode fundamentar práticas pedagógicas antirracistas no ensino médio, que é algo que a gente percebe, né, na sala de aula,
no espaço da escola, às vezes com piadas, às vezes com brincadeiras sutis, mas que não deixam de ser, né, racismo, preconceito e discriminação. Os objetivos específicos é demonstrar como o racismo sustenta hierarquia globais herdada do colonialismo. Desvelar a relação entre racismo e modernidade e colonialidade. Promover o diálogo entre saberes subalternizados, né, que são justamente essas epistemologias do Sul, que nem sempre a academia, como foi no meu caso, quando eu fiz a graduação, né, o bacharelado e a licenciatura aqui na UFPB, realmente eu não tive acesso, né, a essas epistemologias no decorrer do meu curso, né. Ainda bem que eu estou tendo a oportunidade do mestrado, está me proporcionando isso, né. Valorizar a história e cultura afro-brasileira e indígena, em consonância com a BNCC e as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Os conceitos centrais, né, que irão fundamentar essa teoria: Henrique Duce, a filosofia da libertação, a centralidade da alteridade do outro como vítima da modernidade colonial, princípio da libertação e a ruptura crítica, né, das estruturas racistas, colonialidade e racismo estrutural, raça como construção social para manter privilégios, racismo como tecnologia de poder articulado à modernidade, epistemologia do Sul, né, que é a valorização de saberes afro-brasileiros, indígenas e populares, superação da violência epistêmica e construção de racionalidade plurais, uma educação antirracista, letramento racial como prática pedagógica crítica, filosofia como espaço de emancipação e reflexão. Ao articular a crítica, a reconstrução, a filosofia de Dussel permite denunciar a lógica eurocêntrica que sustentou o colonialismo, o genocídio indígena e a escravização de africanos, e ainda hoje se manifesta nas estruturas do racismo moderno. Tal perspectiva aponta para a necessidade de superar a violência epistêmica, que reduz a experiência dos povos negros e indígenas a uma posição de subalternidade, negando-lhes legitimidade intelectual, cultural e espiritual. Nesse sentido, o princípio da libertação assume um papel decisivo, resgatar a voz e a experiência desses sujeitos, situando-os no centro da reflexão filosófica e reconhecendo a riqueza de suas epistemologias. No contexto do debate decolonial contemporâneo, o legado de Dussel dialoga diretamente com a valorização das chamadas epistemologias do Sul, essas epistemologias que emergem das vivências e resistências dos povos historicamente oprimidos, oferecem alternativas críticas à racionalidade moderna que se impôs como universal. Ao afirmar que a filosofia deve partir da realidade concreta das maiorias exploradas, Dussel contribui para legitimar cosmologias indígenas, saberes africanos e afrodiaspóricos, bem como tradições populares, não como expressões folclóricas ou periféricas, mas como racionalidades plenas, portadoras de sentido e de potência transformadora. Quanto à metodologia, a abordagem será pesquisação, participação colaborativa, métodos, integração qualitativa e quantitativa, né, que eu irei aplicar
um questionário, né, junto aos alunos que participarão da pesquisa, que serão questionários semi-estruturados, entrevistas e rodas de conversa, observação participativa, produto educacional, realização de 5 oficinas com 25 estudantes do primeiro ano do ensino médio, e as etapas, né, será a sensibilização, a problematização, investigação e conceituação. Para finalizar, produzir conhecimento crítico, promover letramento racial e fomentar práticas pedagógicas inclusivas. Adalto Filho, você tem ensaio na estante. E os resultados esperados, né? Será a promoção do letramento racial, sensibilização da comunidade escolar, formação crítica e emancipadora dos estudantes, né? Impacto, construir, né? Contribuir para efetivar políticas educacionais inclusivas, reforça a filosofia como espaço de resistência, reflexão e transformação social. Síntese, a filosofia da libertação fornece bases teóricas e práticas para desconstruir o racismo estrutural e fortalecer uma educação democrática e antirracista. E a minha conclusão, o princípio da libertação de Henrique Dussel não apenas fundamenta uma ética da alteridade, mas também projeta uma filosofia política capaz de enfrentar o racismo em suas dimensões históricas, sociais e epistêmicas, conectar esse princípio ao debate decolonial contemporâneo significa reconhecer que o racismo não é apenas um problema moral ou individual, mas um mecanismo estruturante da modernidade e colonialidade. Valorizar as epistemologias do Sul nesse horizonte é mais do que resgatar saberes silenciados, é afirmar a possibilidade de uma filosofia plural, insurgente, comprometida com a liberdade real dos povos que seguem resistindo às múltiplas formas de opressão herdadas da colonialidade. E que a gente vai, na nossa prática pedagógica, né, a gente vai tentar justamente desconstruir, né, esse racismo que ainda é tão forte na nossa sociedade. Então, enquanto professora, enquanto educadora, eu acredito que é meu papel estar na sala de aula, né, criar espaços de debate, de reflexão. Não se trata de culpabilizar, né, ou responsabilizar, mas se trata de ver de forma crítica, né, de que forma o racismo ele se instaurou, né, na sociedade. Ok? Muito obrigada pela apresentação, Josineide. Obrigada a você. Achei muito relevante seu tema. Eu, eu achei interessante que você citou que no seu momento de graduação teve pouco disso, né, na parte da filosofia. E eu estou agora terminando a graduação em História e percebo que a gente teve um avanço, mas não foi tão significativo, né? A gente precisa continuar debatendo e principalmente a gente precisa continuar provando a importância desses assuntos em sala de aula e dessas discussões na universidade, né? Então, achei muito interessante a sua fala. E eu queria abrir para perguntas. Temos 3 convidados. Enquanto eles não se manifestam, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria, se você pudesse me explicar um pouco mais como vão ser essas oficinas, fiquei bastante curiosa quanto a isso. Bem, as oficinas, primeiramente, eu pretendo levar o tema, né? O tema do racismo para a sala de aula, mostrando, né, que existe
outros saberes, né, que no decorrer da história da humanidade eles foram silenciados. A gente aprende lá, quando a gente está na graduação de filosofia, né, a gente aprende que a filosofia teve origem com os gregos, né? O termo grego, né, filosofia, amor ao saber, amor ao conhecimento. Aí não, foi Pitágoras, né, que quem cunhou, né, quem primeiro cunhou o termo filosofia. E a partir daí ainda existe aquela compreensão de, pelo fato, a filosofia ter se desenvolvido na Grécia e ter sido cunhado pelos gregos, né, ainda se tem essa compreensão que as outras abordagens, os outros saberes não são filosofia, né? Então, essas culturas, esses povos, eles ficam silenciados. Sim, mas a filosofia surgiu na Grécia, sim, mas surgiu assim do nada? Surge do nada? Então, antes dos gregos, ninguém pensava. As outras culturas, os povos não pensavam, né? A gente tem como exemplo o Egito, uma cultura, né, na antiguidade riquíssima, né? A gente tem uma cultura riquíssima. A gente sabe que os gregos, eles tiveram contato com outras civilizações, não é isso? Teve filósofos que estudaram, tiveram contato com outros saberes. Mas só que a modernidade, não os gregos, deixando bem claro, não os gregos, mas a modernidade, ela considera, né, e delimita, né, a filosofia como ela sendo grega e também ela sendo europeia. E a partir daí nós não temos, né, o conhecimento indígena, dos povos indígenas, o conhecimento africano. Esses conhecimentos, esses saberes, eles foram silenciados, deslegitimizados, né? E essas pessoas, por conta disso, esses grupos humanos, por conta disso, eles também ficaram invisibilizados, né? Diante do pensamento grego e diante do pensamento eurocêntrico. Então, o primeiro momento será isso, levar esse conhecimento, levar o aluno a refletir, né, sobre essa questão da origem da filosofia, né, fazer ele pensar esse é o primeiro momento. E, sequencialmente, será justamente discussões, debates, né, aplicação dos questionários semi-estruturados, que eles possam participar, né, depois que eles já tiverem, né, se apropriado desse conhecimento, né, prévio. Josineida também que está ouvindo. Estou ouvindo perfeitamente. Gostaria também de te fazer uma pergunta. Faça. Nesse processo que você vai estar trabalhando, a gente sempre sabe, né, que a filosofia ela tem várias vertentes, né? Seria querer endeusar demais os gregos para dizer que não haviam povos contemporâneos, né, a ele. A questão é que se teve um foco. A gente tinha povos contemporâneos na América, povos contemporâneos na Arábia, em outros espaços, né? E aí eu queria entender com você como é que você pretende trabalhar com os teus alunos nessas oficinas e também como é que inserir a Lei 10.639 dentro dessa tua discussão com relação a essa educação antirracista, né? Como é que você vai estar fazendo essa conexão desse saber para o nosso alunado não pensar que a filosofia, né, até porque já há outras vertentes de pensamento com relação a essa questão da origem grega, né, da filosofia, mas diante deles colocar essa ideia, né, nas oficinas que você vai estar sabendo, trazer para dentro da oficina as outras diversas possibilidades filosóficas que eles poderão estar conhecendo. Diga aí para mim como é que você pretende estar trabalhando nas suas oficinas. Bem, eu pretendo trazer a filosofia africana, né? O pensamento africano, o pensamento indígena, né?
Noções como a noção da coletividade, que eu acho muito importante. Nós temos no capitalismo essa questão do individualismo muito acirrado, né? A gente hoje pensa o tempo todo em dinheiro, né? Pensa em dinheiro, no nosso individual, e isso nos torna, né? Nós, eu me incluo também nisso, nos torna egoísta, né? Então, eu pretendo trazer, resgatar essa questão, esse conceito da coletividade, que está presente em outras culturas, né? Está presente em outras culturas, na africana, na indígena, trazer para a sala de aula essa discussão, certo? Essa discussão. E trazer também, né? Trazer também referências, né? Abordagens contemporâneas que discutam essa questão, né? Porque a questão do racismo estrutural, a gente sabe que a gente não vai desconstruir assim de uma hora para outra, né? É uma sementinha que a gente vai plantando ao longo do tempo, né? Mas que precisa ser trabalhado em sala de aula, porque nós, né, hoje, né, é muito forte essa questão do racismo na sala de aula, né? E como eu falei anteriormente, não é questão moral, só moral. Não é questão moral, não é questão de caráter, não é. O racismo estrutural, ele vai muito além disso. Ele passa pela questão política, por interesse político, né? Quando ele se instaurou, ele não se instaurou à toa. Quando Kant ele defende justamente, né, na sua filosofia, ele defende lá justamente essa superioridade do europeu, não é por acaso. Não é por acaso. Tem interesse político também, né? Tomando como, para ilustrar essa questão, quando o colonizador chega aqui no Brasil e ele olha, né, para os povos originários e ele já vai determinando o lugar, né, e ele já passa a negar a cultura desses povos, né, para mostrar, né, para legitimar a sua superioridade e, a partir daí, poder explorar, né? Então, a gente sabe que isso precisa ser discutido, né? Isso precisa ser discutido, ser debatido pelos alunos, de forma crítica, né? Refletindo com eles, porque a filosofia é isso, é espaço de reflexão, né? Apesar que quando a gente está na academia, eu estou falando da minha experiência, quando a gente está na academia, né, quando eu fiz, né, e eu sou da turma, como é, 91.1, quando eu entrei para fazer filosofia, eu só vi filosofia europeia, grega europeia. Eu não vi outras abordagens, outras epistemologias, né? Aí vem o mestrado agora, que veio no momento certo, tudo acontece no momento certo, e abre assim, amplia a mente, né? Abre e desconstrói. A cada aula que eu tenho com os professores né, aquele tapa na cara que você leva, né? Acorda, vê a realidade. Então, antes, na sala de aula, antes dessa experiência do mestrado, eu vivia um monólogo, era eu com eu mesma conversando, porque quando se está planejando, né, na escola, o professor de filosofia ele se sente muito só, né? Então, ele trava aquele monólogo com ele mesmo, suas angústias, suas inseguranças, e a partir do momento que vem essa experiência do mestrado, aí eu estou me encontrando. Não, o que eu estava fazendo não era tão, né? Não era tão, sabe, fora do contexto. Eu estava fazendo alguma coisa, e esse algo que eu estava fazendo era filosofia, mas que precisa ser, né? A minha prática precisa ser melhorada, né? A Josineide, que entrou no início do ano no mestrado, não é a mesma Josineide agora. Não é, ainda bem, né? Não é. Né? Houve um crescimento, ainda bem, eu agradeço muito aos professores, né, da UFCG, evidentemente. É um curso muito, assim, muito alinhado. O curso é alinhado, né? O planejamento dos professores, as emendas também são alinhadas.
tudo, e a gente percebe que tudo está sendo feito para que a gente tenha esse crescimento intelectual, esse desenvolvimento, sabe, qualitativo. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, é interessante, porque quando a gente discute a questão da educação antirracista, né, eminentemente é um fato político, né? É um fato político. Quando a gente discute a questão do racismo estrutural, há que se entender que esse estudante ele precisa se perceber, né? Primeiro que se a gente está na escola pública, o nosso público é preto, né? Se a gente está na escola pública, o nosso público é preto, né? Então a gente tem que partir desse olhar, desse espaço, desse locus de discussão, né? Eu acho que é essas questões que a gente precisa estar trazendo para a discussão. E a gente, enquanto Brasil, tem a lei, né? Já está aí há quanto tempo, e muita gente não discute ela. Eu falo isso porque eu sou professora da rede estadual aqui da Bahia, sou gaúcha, mas moro aqui na Bahia, aqui em Juazeiro, e sou professora há 14 anos da rede estadual. E, além disso, faço formações, muitas vezes, com professores da rede municipal sobre educação antirracista, né? E principalmente sobre a Lei 10.639, que é o meu foco, o grande foco. Não é o meu foco de pesquisa, por incrível que pareça, o meu foco de pesquisa é a educação de jovens e adultos, a qual eu também acho que é um outro ponto que fica muito, muito pelos cantos, né? Nas escolas. Mas eu acho interessante a gente estar pensando nisso, nessa educação. Que educação que eu quero nas nossas escolas, né? E que aluno eu quero ajudar a construir. E aí, quando você está trazendo essa questão da educação antirracista, exatamente tem muito disso, né? Tem muito disso, muito da gente ter... Na verdade, o professor tem muito medo de discutir a questão do racismo em sala de aula, né? Talvez a gente não discute porque a gente não tem muita compreensão, né? No nosso contexto do dia a dia, nas nossas falas. Nós, professores, temos muitas falas racistas na sala de aula, né? Então, há que se compreender, há que se entender essas falas e trabalhar essa questão, e principalmente colocar para esse aluno que ele é vítima, né, dessa sociedade racista que a gente vive e que a gente não pode esconder, não pode deixar de elencar ele e trazer à luz, né, a luz da discussão em sala de aula. Então, acho que isso é muito pertinente, né, nos espaços, né, que nós estamos inseridos, né, que é a escola, fazer essa discussão da educação antirracista. E daí, quando a gente vai para a filosofia, tem muito disso, né? A gente sempre imagina o nosso aluno já pergunta e vai lá, pergunta por filmes e por uma coisa da questão da filosofia ser grega. Há que se dizer, né? E os outros povos estavam aonde? E os outros povos estavam aonde, nesse mesmo... E os outros povos contemporâneos. Então, eu discuto muito com eles essa questão. E um ponto que eu gosto de trabalhar muito com eles é a questão da mitologia. E aí eu trabalho muito a questão de outras mitologias para depois chegar na mitologia grega, sabe? Então, isso é muito importante estar discutindo isso com o nosso aluno, para ele não entender e a gente não ensinar, não trabalhar a filosofia, aquilo que nós aprendemos. Imagina, se você é da década de 90, terminei meu curso de filosofia em 88. Então, só de um outro tempo, ainda onde a filosofia se discutia realmente a filosofia eurocêntrica, branca e eurocêntrica. E a gente sabe que tem a filosofia preta, né? A gente sabe que tem outras filosofias. Tá certo? Mas gostei muito da tua apresentação. Obrigada. Gostei também muito da sua intervenção. Muito obrigada. Agradeço de novo, a gente vai ter que passar para a próxima apresentação já, mas agradeço novamente, achei muito interessante, e justamente o que a dona Lia falou, é muito importante ter essas pesquisas aparecendo, assim. Então, Obrigada, Elisa. Então, José, como só tem você e a Jusineide de apresentadores aqui, agora pode ser você para apresentar? Beleza? Boa noite a todos. Poderia ser, sim, sem nenhum problema. Desculpa aí o atraso, as correrias do trabalho, né, gente? Sempre acontece algumas coisas, mas estou por cá. O meu trabalho, né, daqui a pouco eu vou apresentar o slide, está intitulado lá, o Ensino de Filosofia através do Cordel, Filosofando em Versos. Esse é o tema do meu trabalho. Porém, o produto final, né, eu já qualifiquei, nem me apresentei, né? Na verdade,
eu sou do núcleo Nordeste, UFCG, Paraíba, da UFCG. Já qualifiquei meu trabalho em março, estou para defender, seria agora em setembro, mas houveram algumas situações aí, principalmente do Conselho do Comitê de Ética, que adiou, mas o trabalho está quase que concluído, graças ao bom Jesus. Então, a minha dissertação, ela tinha como tema, tem como tema a inserção da filosofia africana nas séries iniciais do ensino fundamental 2, descolonizando o currículo através da mitologia. Descolonizando o currículo através da mitologia. E aí a gente traz, né, a decolonialidade, a filosofia africana. Eu tenho 22 anos de sala de aula, ensino ao Fundamental 2, do sexto ao nono ano, e é incrível a falta de informação dos professores, não só de filosofia, mas de todas as outras áreas, né, da Lei 10.639, que possibilita, né, e cobra a presença da filosofia africana, né, nas salas de aula, tá? E aí eu, aproveitando o ensejo, né, que essa lei está esquecida há muito tempo, né, só se lembra da filosofia africana quando são em datas comemorativas, né, Zumbi dos Palmares e assim vai. Mas essa lei, ela diz que tem que ser trabalhada durante o ano inteiro. Não diz que tem que trabalhar apenas nas datas comemorativas. E aí eu, usando, né, a lei a nosso favor, a lei a qual nem eu mesmo conhecia, né? Aí eu faço até aqui uma crítica ao sistema, que é perverso, né, que faz com que a gente não tenha acesso a esse tipo de coisa e a gente é absorvido pelo trabalho diário. Mas eu vou adiantar para não perder tempo, porque tem muita coisa. E assim, a senhora professora Elisa pode intervir na hora que desejar com relação ao tempo. Então, vendo essa ausência, né, eu achei interessante trabalhar a filosofia africana e realmente com a tentativa de descolonizar, né, esse pensamento eurocêntrico, né, que está aí enraizado na nossa cultura, né, e a minha dissertação ela vem trabalhando isso, né, eu faço uma crítica a esse pensamento eurocêntrico. Aí eu vou utilizar Henrique Dussel, né, O Encobrimento do Outro, né, o livro, um belíssimo livro, o qual eu passei toda a minha carreira acadêmica. Eu terminei na Universidade Federal João Pessoa, aqui na capital da Paraíba, e não tinha estudado Dussel, até porque ele não é muito bem visto, né, pela filosofia acadêmica, né, que é puramente eurocêntrica, e a nossa aqui é demais. Tá? E aí me aportei em Dúcio, né? E O Encobrimento do Outro, a obra dele, inclusive foi um capítulo meu, né? Que na verdade, e também me baseei no professor Giuseppe Tosi, né? Professor já aposentado da universidade, tem um belíssimo livro. Depois eu posso colocar na bibliografia lá para vocês terem acesso, que ele fala justamente, né, na verdade, o encobrimento, né, porque os europeus, ao chegar aqui, né, colocaram todo o seu conhecimento voltado, obviamente, para a Grécia Antiga, e todo o conhecimento indígena dos negros vindo da África foram praticamente encobertos, né, encobertos, e ele faz essa crítica, né, ele vai traçando essa crítica à modernidade, e aí eu tenho um capítulo da minha dissertação que é o mito da modernidade, esse mito criado pelos europeus para dizer que só existia uma cultura e uma razão, que é a razão branca, que é a razão europeia, que foi imposta aqui na nossa terra e que até hoje ainda está arraigada, né? A gente sabe disso. Inclusive, no próprio Prof. Filho, teve um professor que disse que não existia filosofia africana, né? Então, assim, ele é o professor do Prof. Filho, né? Imagina, né? Foi professor do próprio filho dizer, não, isso não existe, isso é só conversa, é só balela, tal. E aí, para eu mostrar que existe filosofia africana, né, e aí eu trabalhei Quijano, né, Quijano, que também faz uma crítica, né, esse racionalismo europeu que nos trata como periferia, né, a periferia da Europa, né, e também Fanon, Fanon, e aí eu trabalhei o conceito de descolonização em Fanon, né?
e a cor como produto, né? A cor negra como produto, né? Porque aí o negro, na verdade, é o ouro negro, né, dos europeus, né? É aí onde começou, aí eu mostro que o capitalismo ele foi sustentado pela força negra, né? Pela escravidão, pela morte de milhões e milhões de negros trazidos para a América e também para outros, até para a própria Europa, né? Inglaterra, né? E teve muita mão escrava por lá. Então, eu faço essa contextualização na minha dissertação, né? Mostrando que existe uma filosofia africana, trabalhando filósofos africanos, e aí um da América, né, argentino, que é Dúcio, né, fantástico. Na verdade, eu gostei tanto de Dúcio que eu pretendo dar continuidade, se assim possível, no doutorado, se eu tiver a oportunidade de trabalhar Dúcio, né. Ele fez uma crítica muito bem embasada, né, esse pensamento eurocêntrico, cruel, né, que veio aqui, na verdade, foi um apagamento, né, ele foi um apagamento do conhecimento das culturas indígenas da América Norte, do Sul, enfim. Tá? E aí, eu trabalhei em outra crítica usando o Mabembe, né, aí eu trabalho racismo e capitalismo, né, que, na verdade, o racismo é uma criação do capitalismo. Porque se você pegar a Idade Antiga, a Idade Média, não existia racismo, a palavra raça. Né? Então, a raça é uma criação do capitalismo, criado pelos europeus, né, para justificar a opressão a uma raça. E até então não existia raça, existiam escravos, né? Brancos e assim, de guerras, mas a criação da raça, né, intencionalmente, é uma criação realmente. E Mabembe, ele destrincha isso, né, bem direitinho, né, e é um capítulo que eu tenho, né, a cor como produto, né, a cor negra como produto, né, e foi para os europeus de grande valia, né, nessa transição para o capitalismo. E o produto, que é o que eu pretendo expor agora, né, então eu fiz uma explanação, o produto que é o título, né, da apresentação minha, que eu vou fazer aqui, tentar apresentar para vocês. Só um minutinho, por gentileza. Só um minutinho. Aqui. Pessoal, dá uma olhadinha, por gentileza, se está aparecendo para vocês. Se está aparecendo bem. Ou se Está sim. a imagem está ruim. Não, está Pronto. aparecendo bem para mim. Aham. Tá. Pronto. Então, olha só, o produto da minha dissertação, o produto final, é justamente a produção de um cordel, né? E para cá eu intitulei o ensino de filosofia através do cordel, filosofando em verso. Não sei se vocês sabem, acredito que sim, que a literatura de cordel, ela surgiu, embora enraizada, trazida pelos europeus, e tem uma origem do trovadorismo, pega ali a Península Ibérica, mas da forma que é feita, que fora feita, é única do Nordeste, tá? Então, eu trabalhei as oficinas com meus alunos, né? E nessa oficina eu vim trabalhando todo o conceito, né? E aí eu utilizei o cordel como uma ferramenta auxiliar no ensino-aprendizagem, o produto, né? Que se tanto pede no Prof. Filo, e essa luta constante nossa, né, de procurar uma didática, e aí os levantamentos, né, nas aulas do mestrado, se existe uma didática, né, para a filosofia, se a filosofia é a própria didática, e aí a gente, muitas das vezes, a gente realmente necessita de instrumentos que auxiliem também, né, o ensino de filosofia, e o Nordeste tem essa riqueza, né, essa riqueza cultural do cordel. Eu lembro que, enquanto criança, inclusive eu escrevo também cordel, aqui a gente vai ver algumas falas minhas e um verso que eu fiz, né, uma estrofe, na verdade, que eu fiz, metrificada, e a gente vai ver daqui a pouco.
Tá? Então, o ensino de filosofia através do cordel, o Filosofando em Verso, tem o intuito de aproximar o público à literatura de cordel por meio da poesia popular, buscando a formação, né, de novos leitores, bem como instigar os alunos à reflexão filosófica através do cordel. Então, a reflexão do cordel filosófica é possível através do cordel. Eu ainda não fiz as considerações finais, mas o produto que eu tenho hoje, eu posso dizer que é possível, sim, né? É possível, sim, a gente trazer uma reflexão filosófica através da literatura de cordel, né? Então, assim, a oficina, né, a história do cordel, e ela apresenta várias estruturas do cordel que a gente vai ver. Eu não vou ler por completo, porque são muitos slides, e para não perder tempo, tá? Então, vários pesquisadores, e eu tenho aí nas referências, né, eles acentuam a condição do cordel como um potencial de ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, o que possibilita que se defenda a inclusão entre os recursos didáticos e paradidáticos em todos os níveis da educação básica. No caso, eu peguei a turma do 9º ano, né, a turma final, né, do Ensino Fundamental 2, uma turma, obviamente, já mais madura com relação ao 6º ano, mas eu também já trabalhei no 6º ano, porque o cordel, vocês vão perceber durante a minha apresentação, ele tem versos que se chamam de sextilhas, quartetos, que são versos menores, e que qualquer criança no 6º ano ela é capaz, sim, de produzir, né, através da rima, qualquer material que você esteja ali apresentando para eles. Eu também já trabalhei em outra situação e teve sucesso, né? Então, a versatilidade, né, da literatura de cordel oferece e permite aos professores que trabalhem a transversalidade em sala, auxiliando no desenvolvimento das competências da leitura, independente do componente curricular que trabalha, pois a literatura de cordel aborda os mais variados temas, sendo um grande parceiro, né, para o professor na sala de aula. Isso é verdade, eles realmente gostam, né? Você pega, por exemplo, o Alto da Compadecida, né? O Alto da Compadecida nada mais é do que um cordel, né? Que fora transferido para o teatro, né? E depois transformou o filme. Então, o cordel, ele é fantástico nesse sentido. A minha pesquisa, ela também foi bibliográfica, e a gente vai ver aí dissertações voltadas para a matemática, por exemplo, utilizando a literatura de cordel. A ciência, né, que é a biologia, utilizando a literatura de cordel. Então, como recurso didático, ele pode nos ajudar bastante, né? Então, esse tipo de... Então, principais características, né, de manifestação, tem como principal característica a oralidade, a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar e, ao mesmo tempo, divertir os leitores. Então, a função do cordel, inicialmente, era de informação, né? E ajudou muito, porque é muito forte a oralidade no cordel. Eu lembro que eu escutava na minha época, né? Porque eu sou velho, não. Na minha época, os declamadores, né? Que não tem mais nas feiras livres, né? Aqui do interior do Nordeste, não tem mais os declamadores. E, assim, é interessante que ouvia-se relatos de pessoas analfabetas que compravam o cordel para um filho ler em casa, por exemplo. Então, e aí, os vários, mais variados temas, né? Aí você vê a questão do Lampião e o cangaço, o Pavão Misterioso, né? Que é muito famoso. Então, a gente vai ver tantos romances, né? Que fala de amor, como de guerra, de traição, enfim, de política, e assim vai. Então, a literatura do cordel é uma tradição literária regional, aqui do Nordeste, né? Ela surgiu na Paraíba, a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, por que é fácil de trabalhar o cordel em sala de aula? Porque você praticamente não tem nenhum custo, né? Então, eles são baratos. Em média, hoje, um cordel, ele custa R$ 2,50, R$ 3, quando é um pavão misterioso da vida, ou alguns cordéis que são mais tidos como ícones, eles custam R$ 7, R$ 5. Então, o custo é baixo, né? Então, pode atingir as mais variadas camadas da sociedade. Então, quanto aos textos, são considerados romances, alguns com recursos mais utilizados como narrativa, descrição de personagens, monólogo, súplicas, preces por parte do protagonista. Então, o cordel ele é diversificado, né? Então, ele
trabalha o folclore, o tema religioso, os profanos, episódios históricos, e trabalha a realidade social, cordel sobre a dengue, e sobre o Covid. A gente tem uma infinita, né, forma de se trabalhar, os mais variados temas, através do cordel. Então, aqui há muito parecido o repente com o cordel, né? E os repentistas, eles improvisam na hora, né? Os versos, até aí embaixo, 2 repentistas cantando, que é algo muito, muito comum aqui. Na minha cidade também tem bastantes repentistas e cordelistas também. Eu faço divisa com Pernambuco, Paraíba e Pernambuco, então eu vim quando a cultura do cordel e dos cantadores, ela surge assim, as crianças já nascem quase fazendo verso por lá. Então, a literatura de cordel são 2 manifestações populares, culturais distintas, né, embora sejam parecidas, e a grande diferença está porque os repentistas, eles são improvisadores, né, e o cordelista, ele é um declamador, né, ele declama, né, a poesia é feita por outros ou por ele mesmo, tá? Então, os aspectos históricos, né, o cordel ele apareceu em 1881, registrado aí no dicionário português de Caudal Letre, era sinônimo de publicação de baixo valor e prestígio. A tradição chegou ao Nordeste com os colonizadores portugueses e, ao longo dos séculos, adquiriu características próprias, essa que eu falei para vocês. Então, o estilo que é escrito o cordel aqui no Nordeste, ele é um estilo que só tem aqui, tá? Ele só tem aqui. O nome cordel, ele vem justamente de cordão, né? Pois os folhetos ficavam expostos, né, em cordões ou barbantes, né, em Portugal, e eram chamados de cordéis. Tá? Então, existem 2 tipos de ilustração que podem ser encontrados com capas e folhetos, pode ser desenhos. Hoje, né, com a... Oi? Só para avisar que Alguém falou? Aham, é a Elisa. Só para avisar que tem 3 minutinhos para finalizar. Mas ainda Caramba, então deixa eu ir para o produto, pessoal. Senão não... Pessoal, então, o que foi que eu trabalhei... O que foi que eu trabalhei, pessoal, foi a mitologia grega e a mitologia africana, tá? Para a gente, o cordel nosso, deixa eu voltar para cá, isso. Então, foi o que eu fiz. Tem a referência bibliográfica lá embaixo, de onde eu tirei, né, os deuses africanos e os deuses gregos. Então, por exemplo, aparece aí para vocês Oxalá e Zeus. Quem é Oxalá, né, os deuses africanos é quem? É o orixá da criação do mundo e dos homens, o senhor dos orixás, né, o pai de todos os orixás. Quem é Zeus? É o rei de todos os deuses, responsável pelo céu e pela terra. Então, eu fui fazendo uma associação, né, de deuses que existe na cultura africana e na cultura grega, que tem a mesma representatividade para aquela cultura, né? Então, Xangô, o orixá do fogo, protetor da justiça. Atena, deusa da sabedoria e da justiça, né? Mais embaixo aqui, aí eu vou pular para o final, tá? Para eu ler o cordel. E Iemanjá e Poseidon. Quem é Iemanjá? A rainha, a deusa das águas, Poseidon, o deus dos mares. E aí tem um livro, né? O Legado Roubado, e que diz que a cultura africana, né, de certa forma, foi raptada em algumas situações, né, para a cultura grega. E então, na verdade, há um debate muito grande com relação a isso. Mas eu quis só demonstrar que tem como a gente trabalhar, né? E aí eu pulei o pluriversal, né, que eu esqueci de falar, de Ramon, né, e o afroperspectivo também, a afroperspectividade, né, de Renato, que eu também, em Nogueira, que falta de tempo, né, eu converso demais. Mas, enfim, eu acho que vocês estão... Que o cordel foi... Trabalhei, obviamente, em sala, cada deus desse e cada situação, e a gente produziu o cordel, a capa, né, não está pronta ainda, mas é nesse estilo aí, né, tem Zeus segurando o raio, né, que seria aí o símbolo, e Oxalá, né, do outro lado, também segurando aí, né, o seu símbolo, que é a pomba branca, né, da paz, e a espiral. E aí o cordel seria a peleja dos deuses gregos e africanos, né, a peleja, né. É um bacana, né? Até o peleja, que é um vocabulário nosso aqui do Nordeste. E aí, eu trouxe o cordel feito por uma aluna, né, tá, Isabela, ela fez um cordel,
são 2 versos, na verdade, e o cordel é feito por vários versos dos alunos, né, a somatória de vários versos. E, por exemplo, Iven, né, ficou com Zeus e Oxalá. Aí, o que foi que Iven disse de Zeus? Zeus, senhor do Olimpo, tinha grande autoridade, o pai de todos os deuses tinha grande habilidade, respeitado no Olimpo, foi a maior divindade. Aí, com Oxalá, Iven disse, Oxalá foi o primeiro orixá a ser criado, era sinônimo de fé, com feitos realizados, criou o mundo e o homem por muitos é respeitado. Então, assim vai, aqui, Davi, vamos para cá para Hefestos para eu concluir. Hefestos e Ogum. Aí Gabriela Farias disse, Hefestos, filho de Zeus, excelentes nos metais, era o deus do fogo, com forças especiais, reconhecido entre os homens, o maior dentre os mortais. Aí Ogum, ele falou, Ogum, deus guerreiro, bom na mitologia, na metalurgia, utilizando os metais com grande sabedoria, se destacou entre os deuses pela sua valentia. Então, teria que falar mais um pouco, mas eu encerro por cá, e qualquer dúvida vocês podem encerrar por cá, na verdade, a apresentação, fica aí o tempo, infelizmente foi pouco, mas eu sei que necessitamos dessa pressa. Então, fica aí as perguntas aí para os colegas que quiserem fazer, né? Não deu tempo ainda de apresentar o que eu queria, mas deu para vocês terem uma ideia do que eu tentei produzir, tá bom? Obrigada pela sua apresentação, achei muito, muito interessante. Eu lembro de ver cordel na escola, mas não dessa forma, então eu acho que isso seria muito produtivo, assim, para os alunos enxergarem a importância das duas mitologias, né, na nossa cultura, principalmente os orixás, que tem tanta influência aqui na cultura brasileira, né. Eu vou abrir para as perguntas, então, fiquem à vontade. Já vou fazer, José. Achei fantástica a sua apresentação. Aqui de Josineide, a gente já tinha conversado antes. Primeiro, porque eu sou uma curiosa da mitologia grega, né? E essa junção que você... E da mitologia africana, essa junção que você faz de mitologia grega e mitologia africana, que os alunos, né, conseguem chegar a esse patamar, você consegue desmistificar essa ideia, né, da africanidade, né, da mitologia africanidade, porque a gente tem a questão, envolve muita questão religiosa. Eu que sou frequentante da religião de matriz africana, eu sei o quanto é complicado, e quando você traz isso para a sala de aula, né, já tive situações de pais e alunos ir na escola para discutir do porquê, porque nós temos uma cultura, né, uma ideia de escola cristã católica, né, nós temos muito essa ideia de escola cristã católica, e essa forma que você traz, que você consegue envolver os alunos, para mim, que faz com que eles escrevam, eu achei de uma generosidade, de uma sabedoria fantástica, onde você coloca, né, quando você traz essa ideia de Xangô e de Atena, pena que eu não tinha visto a tua apresentação. Há 2 meses atrás, eu estava trabalhando com mitologia grega e não tive essa sagacidade de trazer isso. Olha que eu trabalho com ensino médio, numa escola do interior aqui de Juazeiro, Bahia, e eu gosto muito, eu sou muito encantada pelas mitologias. Eu até comentava isso com a professora Josineide na apresentação dela. Eu sou muito encantada com as mitologias, e você traz um olhar sobre a questão da mitologia, que já fiz muito isso na fala. Mas eu sou gaúcha, então a ideia do cordel me encanta muito. Me encanta muito essa ideia de trabalhar o cordel. Eu já trabalhei o cordel em sala de aula de outras formas. Mas da forma como você trouxe aí, pena que não deu tempo de você explanar tudo, né? Realmente parabéns, e ser ousado, né? A gente precisa exatamente ser ousado em sala de aula para discutir outras questões que são pertinentes, mas que afloram você mexer com a questão da religiosidade, aflora você mexer com a questão da raça, aflora você mexer com outras culturas que a gente tem que entender que eu dizia para a Josineide, existiam muitas outras coisas além da Grécia. Existiam outras coisas além mar. E é isso que é fantástico, a gente está trazendo para os alunos, né?
A gente ainda tem muito uma filosofia, um aprender de filosofia, né, muito eurocentrado e muito lá na Grécia, e aí, onde é que estavam os outros povos contemporâneos do mundo grego? Parabéns pela tua apresentação, e depois eu vou trocar umas figurinhas com você com relação a isso. Boa noite. Professora, pode. Eu queria parabenizar o trabalho agora apresentado pelo Mascarenhas. É interessantíssima essa sua pesquisa, né? Por si só, o cordel já é muito interessante, né? Eu gosto muito também de cordel, somente no aqui do Nordeste, né? Só aqui do Ceará. O cordel está na cultura nossa mesmo, está enraizado na vida da gente. Trabalhar com cordel em sala de aula não só importante, mas também um resgate dessa cultura que está um pouco já saindo do nosso controle, né? Pelo processo que a gente está percebendo. Aos poucos, o cordel está passando, os adolescentes, muitos não têm contato com o cordel, poucas escolas trabalham, poucos professores trabalham. E a novidade interessante que eu estou achando aqui em Ti é fazer esse cordel a partir de duas culturas totalmente diferentes, né? Totalmente uma visão diferente, que é a cultura grega e a africana, e eu achei muito importante você ter feito isso, né? Vamos chamar assim de uma amálgama, né? Assim, entre a mitologia grega e a mitologia africana, que é muito importante isso, né? Eu também participei de um curso há pouco tempo sobre a filosofia africana, e eu vi essa mesma frase, né? Que há muita coisa da cultura grega que a cultura africana já tinha visto primeiro. Eu já escutei isso em outras oportunidades. Não, isso aqui já foi visto primeiramente na cultura africana. Tem até um professor africano da filosofia que ele mostra isso no livro também. Eu não sei se é esse livro que você citou o nome, mas ele mostra isso no livro, né? Que há uma filosofia africana que não foi vista no Ocidente. E superpriorizaram a cultura, a filosofia grega, a mitologia grega, né? Meus parabéns, viu? Muito interessante o seu trabalho. Eu quero um dia ter a oportunidade de lê-lo, viu? Meus parabéns. Obrigado a Donária, né, e a José também pelas explanações. Foi um trabalho árduo, porque assim, as oficinas, elas são passo a passo, né, porque o cordel não é você querer fazer e dizer, não, dentro de uma aula você tem que ter toda uma métrica, porque não deu tempo, infelizmente, por causa do tempo, e eu sei, mas tem toda uma métrica, estava lá, as oficinas, né, tem a história do cordel e a própria métrica, né, do cordel, tá? Então, assim, e Donária levantou um ponto interessante, eu tive um diálogo muito legal com meus alunos, né, quando eu fui falar, eu ia trabalhar a questão da religiosidade, né, e não estava ali para levar nenhuma seita, nem umbanda, nem cristã, eu estava ali para levar o conhecimento para cada aluno daquele, né, para que eles quebrassem o preconceito, porque, assim, uma do trabalho da minha dissertação é justamente combater o racismo, né? E essa lei 10.639, ela é fantástica para que a gente possa trazer essas discussões para a sala de aula. Na verdade, todos participaram, né? Nenhum, e lá eu fiz o levantamento, né? Tem muitos católicos e evangélicos, e eles conseguiram entender que a função ali não era distorcer a religião a qual eles já seguem, né? E sim trazer um novo conhecimento que podem ajudar eles até numa dissertação de um Enem da vida, né? Então, assim, aí foi um diálogo muito aberto, né? E eu, claro, tem o comitê de ética, disse que qualquer um que se sentisse incomodado, poderia desistir naquele momento, e graças a Deus ele foi um sucesso, né? E tá aí, espero depois eu divulgar, né? Eu pretendo fazer um livrinho e que a intenção é essa, e colocar e divulgar na internet para os colegas do Prof. Filho, trabalhar em sala de aula, né? Que eu acho que essa é a intenção do Prof. Filho, né? É trazer novas metodologias ou metodologias que já existem que possam ser, né, divulgadas, tá bom? Estou aqui, aguardo. Obrigada pelas perguntas, está sendo um debate bem interessante de acompanhar, gente. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o evento está rolando presencialmente lá no Rio de Janeiro, né?
Aí a internet de lá falhou agora, e então eu já peço desculpas pela mediadora, Gabriela, ela devia estar aqui com vocês hoje, mas ela não conseguiu participar justamente pela internet. E tem mais uma apresentadora que também está lá, no Rio de Janeiro, e eles acham que para a internet voltar, a internet já está voltando. Então, em teoria, para a Marina aparecer daqui a pouco. Mas, enquanto ela não aparece, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta e continuar o debate até ela chegar, podem ficar à vontade. Olá, eu sou o Ivo, sou professor aqui em Mato Grosso do Sul. Parabenizo você pela sua apresentação. Eu queria saber um pouco da sua perspectiva desse embate que o senhor tocou um pouco, né? Ou seja, professores que não sabem de leis, ou seja, essa dificuldade, né? Inclusive do sistema, dos colegas, ou seja, que tem um olhar. Como é que você lidou com esse processo? Obrigado, professor, pelo elogio e pela pergunta também. Eles aceitaram no questão da lei para eles, né? E muitos já tinham escutado falar, ouvido, outros não, de forma alguma, né? E eles perceberam que realmente há uma lacuna, professor, e essa lacuna eu acredito que seja proposital, né? Pelos próprios sistemas, né? Quando se fala desse resgate, né, da cultura africana, né, parece que para alguns que estão lá, eles fazem questão de que realmente que não exista, né? E não aconteça, na verdade, que a lei existe, que não aconteça. Eles até, assim, eu até fiz uma crítica a mim mesmo, eu digo, ó, eu vim ter acesso a essa lei, professor, por incrível que pareça, 22 anos eu sou efetivo, né, do município, e eu vim ter acesso a essa lei na universidade agora com o próprio Filo, e assim, eu acho isso uma... Mas, professor, é falta de conhecimento? Sim, também, mas eu acredito que é obrigação da Secretaria de Educação, do Estado, do Governo Federal, trazer essa obrigação para a gente. Alguém, ó, leve isso para os professores, porque não chegou até a mim isso, né? E a gente, vocês sabem, né? Nós somos absorvidos pelo trabalho ali, né? Plano de aula que já vem lá, né, ditado por eles, que você vai, né, vomitando os conteúdos, né, da forma que eles querem, que se questiona. A partir disso, eu levantei um questionamento, né? E por que não trabalhar agora, se a gente agora tem conhecimento, né? Então, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, se agora a gente tem conhecimento, né, que se pode trabalhar não só em datas comemorativas, porque o ideal é que se trabalhe essa lei o ano inteiro, né? Independente, né, que vai ter o Dia da Consciência Negra, vamos comemorar, sim, mas vamos comemorar também, né, durante a cada semestre, trazer um elemento da cultura africana para a área de matemática, para a área de ciências, como eu estava falando para ele. Essa lei não é para a área de humanas só, não é só para filosofia, sociologia, história, geografia. É para o professor de matemática também, professor, né, de física, se for no ensino médio, enfim. Então, assim, eu fico triste porque assim, a gente vê um descompromisso nesse sentido, né, com relação a essa lei especificamente, né, que desde 2003, olha só, 2003 ela foi sancionada, né, no governo Lula, e de lá para cá, né, assim, ela está lá, adormecida, né, então, assim, e foi legal, assim, eles não realmente, Mascarenhas, assim, eles entenderam, né, a problemática e a partir de então disseram que vão repensar, né, nos seus planos de aula, de trazer a cultura africana, né, para a sala de aula. E que eu acho isso louvável, né? E a gente tem que, como eu falei, um professor do Prof. Filo olhou para mim e disse, não existe filosofia africana. Né? E aí, assim, a minha dissertação não é para mostrar que a filosofia africana é melhor do que a grega, nem que a grega. Eu trabalho a questão do pluriversal de Ramonsem, né, e de Renato Nogueira, né? Que existe culturas, existe filosofias, não existe filosofia,
Existem filosofias. Agora, a questão, inclusive, da própria palavra filosofia, né, que no Egito era chamado de Kemet, então, se traduzir Kemet, praticamente, é o saber, aquele que busca saber o conhecimento. Então, assim, são discussões, né, que a gente tem que trazer para a gente, enquanto professor de filosofia, né, e olha que eu gosto de pensadores gregos, tá certo? Eu gosto de pensadores gregos, mas eu acho que a gente tem que se abrir a outros conhecimentos, a outras filosofias, né? E isso não vai matar a filosofia grega. E o meu trabalho, eu sempre digo, eu tenho dito aos professores, na minha qualificação, eu disse, a minha tentativa aqui, né, como o livro lá de Dussel, que eu me baseio, Encobrimento, é descobrir o que foi encoberto, né? É trazer aquilo que estava encoberto, que existe uma cultura, uma filosofia indígena, que existe uma filosofia africana, tá? E que existe uma filosofia grega. Então, a gente... e é isso, né, tem professores que o espírito, se estiver morto, se mexe lá no caixão, né, quando você fala que existem outras filosofias. Como se isso desmerecesse o conhecimento grego ou o conhecimento alemão, né? Mas eu acho que a discussão não é essa, quem é melhor, quem é pior. A discussão é que existem outras formas de conhecimento, né? E se for falar em evolução, qual é a mais evoluída, aí é outra discussão completamente, e aí vai entrar, né, em coisas mais complexas, né? Então, assim, eu acho que a filosofia é esse debate, né? Que você se abre para o outro, né? E não se fecha para o outro. Então, quando a gente se fecha, a gente tá matando o conhecimento. Aquilo que a gente transmite na sala, que é levar o conhecimento, a gente está enterrando, né, por um ego, né? Um ego. Eu disse, não, professor, o senhor tem sua Talvez, colocação, professor tem José, doutorado, né? Então, eu falei para o professor, tem o doutorado do senhor aí, tudo bem, é porque fez na França, é porque nada contra, mas eu acho que acho que quando você inferioriza o outro, né? Porque não existe, isso não serve, que isso não presta, né? Então, você está lá formando professores dessa forma, né? Um aluno vai dar uma opinião dele, eu digo, fica calado aí que você está dizendo não serve, não presta, né? Eu posso até dizer, não, ó, isso aqui pode ser utilizado nisso aqui, né? Pode não servir para isso, mas serve para aquilo, né? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, que eu falo de sensibilidade, né? Eu acho que o que falta para nós professores é essa sensibilidade, né? E nós temos perdido essa sensibilidade no outro, né? Na cultura do outro. E aí a gente vê hoje o mundo como é que está, né? Então, assim, eu espero que essa minha dissertação ela sirva de reflexão, né? Que a gente pode utilizar o conhecimento grego, da cultura africana, trazer para a sala de aula para os nossos alunos, e ninguém vai morrer ali por causa disso, ninguém vai criar uma guerra por causa disso, pelo contrário, né? Eu acho que a partir dessas aulas, os meus alunos e alunos, eles estão diferentes, né? No sentido até de quebrar, né? Que o Oxalá é a macumba, que é para matar, que é para fazer o mal. Então, assim, o senso comum leva a isso, né? Leva a isso, né? A destruição do conhecimento do outro, né? Então, é, e a gente também tem que ter muito cuidado, como a professora Donária falou. O colega meu que trabalha filosofia africana, né? E não sei a forma que ele conduziu, mas ele disse que ia passando na hora do intervalo no pátio, um dos alunos, ensino médio ele, é macumbeiro e tal. Então, assim, é difícil a temática, é difícil, mas eu acho que o diálogo e a sinceridade no diálogo, né, é muito importante, né? Porque ali, quando você está como professor, eu não estou ali para defender a religiosidade africana, nem a religiosidade cristã. Eu estou para trazer o conhecimento, né, cristão, eu estou para trazer o conhecimento, né, da religião, das crenças africanas e qualquer outra religião, né? E isso é imparcial. Né? Porque eu sou cristão, não vou levar isso não para a sala. Eu acredito que tem professor que vê isso, sabe? Porque aí eu vou pegar um orixá desse, baixar o santo na sala de aula. Talvez tenha professor que tenha esse medo aí. Se tem, tudo bem. Mas eu acho que nós, enquanto educadores, eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras aí, né? Tem uma barreira com relação a isso, né? Isso é mais uma forma de preconceito. Então, uma das tentativas minhas é justamente combater o racismo, né? Trazendo a cultura africana, né? Trazendo o conhecimento africano. E abaixa, né? Os anos
de sofrimento e de dor e de esquecimento, e aí você ainda vai continuar perpetuando essa cultura, né, eurocêntrica que massacra, né? Quando é eurocêntrica para criar, né, o pensamento eurocêntrico, né, eu gosto do pensamento eurocêntrico, né? Há alguns pensadores que eu gosto, mas aí a gente não pode se fechar nisso, né? Nós, enquanto professores, né? E ainda mais na universidade, né? A universidade está formando professores aí que vai lidar com a diversidade, aí você quebra logo a perna do seu aluno, diz, não, isso aí não existe, isso aí não presta. Mas eu mostrei a ele que existe, né? Na minha dissertação, a qualificação, graças a Deus, teve as correções que tem que ter, né? Ninguém, nada é perfeito, e eu não sou perfeito, tem muitas falhas, mas assim, mas é uma dissertação coerente, né? Dentro de um raciocínio lógico, né? Que está lá demonstrando que existe uma opressão, que existiu uma opressão, que ainda existe, e que a gente tem que lutar e tem que batalhar contra essa opressão, né? Tá? Então, assim, eu agradeço aos colegas pelas palavras, eu sei que tem que melhorar muito, né? E a gente tá aqui justamente para a gente crescer, né? Se é uma filosofia cristã, isso, né? Então, assim, acredito que quando a gente pensa dessa forma, como eu disse a eles, não, eu não estou trazendo vocês aqui para vocês serem do Umbanda, né, do Candomblé, e que isso for o que seja, né? Eu estou aqui para trazer o conhecimento, isso é conhecimento que eu estou trazendo para vocês, isso é o conhecimento, né? Então, a gente, quando mostra isso, que aquilo é o conhecimento, que eu não estou ali para distorcer nenhuma religião, nem outra religiosidade, aí fica mais fácil deles compreender. Por isso, assim, que quando você trabalha da forma que eu trabalhei, é um tema que pode ser polêmico, sim, da forma que você coloca para os alunos esse tema, né? Não, eu levei para ele apenas o conhecimento, né, sobre a religiosidade africana, né, sobre a religiosidade naquela época, pode ser chamada assim grega, né? Era assim que os gregos entendiam a religião deles, a fé, né? A crença, na verdade, a crença deles. É assim que os africanos entendem. Professor, qual é o melhor? Que você se sentir bem. Você se sentir bem no Umbanda, vá para o Umbanda. Se sentir bem, né, no Candomblé, no budismo, vá para o budismo, né? Agora, a gente tem que levar esse conhecimento para os alunos. E aí eles vão, obviamente, vão amadurecendo e depois eles vão percebendo, né? É, eu já fui um católico fervoroso, né? E hoje eu vejo o mundo de outras formas, porque eu me abri para o conhecimento. Eu me abri para outras formas de conhecimento. Senão eu ainda estava aí, né, queimando gente na fogueira, né? Então, se a gente se fechar, né, dessa forma, e acho que a filosofia, eu acho que eu disse isso um dia desse, numa discussão, um diálogo, que a nossa missão enquanto filósofos ela realmente é maior do que eu não menosprezando, não que eles não tenham também essa função do que um matemático, né, do que um físico que só estuda física, mas estou falando, né, assim, porque nós temos esse poder de transformar, assim, através do diálogo, né, do conhecimento, tá? Não que um físico não transforma, acho que vocês entendem isso, eu não estou aqui para criticar, estou falando que a missão nossa da filosofia, né, de trazer essas discussões, ela é mais primordial do que qualquer outra, eu acredito eu. Eu não estou falando com arrogância, nem porque a filosofia ela é melhor do que ninguém. É porque cada ciência tem seu conceito, claro que a filosofia não é uma ciência, mas cada um no seu quadrado, né? Eu acho que esse quadrado da filosofia ele tem essa discussão importante, né, para a gente aqui. Eu espero que eu não tenha conversado muita besteira, como diz aqui no interior, né? Mas, assim, a minha fala é sincera, eu vejo dessa forma, né? Claro que também não é a verdade absoluta, nem será, e nem vai ser, tá? Então, agradeço demais vocês aí, que sucesso para os demais, obrigado pelo apoio, espero que a gente consiga transformar essa cimentinha, né? Transformar o mundo, que Deus abençoe a apresentação de todos, né? Que Zeus, que Oxalá, né? Que cada um que acredite e no que acreditar, seja o melhor para a gente, né? Tá certo.
Agora eu passo a vez aí para quem quiser. Acho que eu falei demais, acho que eu falei bem 1 hora, não foi? Acho que eu tomei uma apresentação bem dos 5 já. Não, imagina. A gente tá com tempo sobrando, então não tem problema. Gente, passou do tempo que a gente deixou para esperar o pessoal chegar. Então, podemos encerrar por aqui ou continuar conversando. Fica a escolha de vocês, porque não tem mais nenhuma apresentação por hoje. Então, se quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fiquem à Eu só queria falar alguma coisa aqui para. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Para José Mascarenhas, relacionada à questão da lei. Sabe o que acontece, José? Desde que ela foi promulgada, eu trabalho com essa lei, entendeu? Faço o possível para fazer trabalho dessa lei. Quando eu estava lá em Florianópolis, tinha essa incumbência, e ao chegar aqui em Juazeiro, na Bahia, eu sou concursada do Estado aqui da Bahia, mas eu trabalhei alguns anos na Secretaria de Educação do município como assessora de formação, e, por incrível que pareça, eu fui incumbida, eu e uma outra professora, de trabalharmos com a formação dos professores, o Fundamental 1, Fundamental 2, EJA, com relação à lei. E sabe que eu percebi ao longo desses anos todos, e faço em alguns outros municípios aqui também, me chamam, e eu faço formação para professores, e o que a gente percebe é a dificuldade de que os professores se negam, alguns, a ler a própria lei. É aquela velha história, né? Se existe uma lei, é preciso cumprir. E quem somos nós, professores, a ir contra a lei? Posso não concordar, posso discordar de pontos, discordar de aspectos, né? É igual a dizer para o aluno que o Estatuto da Criança e do Adolescente não existe, que não é nada, que é uma coisa. Como é que eu posso dizer isso enquanto educadora, enquanto professora? Eu posso discordar, posso achar que há necessidade de adequações, né? Então, com relação a essa lei, há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu estive no município aqui vizinho, discutindo com os professores com relação à lei, e uma coisa que se percebe ao longo desses anos todos é uma negação, né? A professora achar, deixa ela quieta, mas enquanto eu deixo a lei quieta, enquanto eu não a coloco em ação, eu estou perpetuando o que você falou também, que é a questão do racismo. Quer dizer, a lei só existe porque há falhas na sociedade, né? As leis existem porque há falhas na sociedade. Se eu tenho uma lei de trânsito que diz que em tal lugar é para você andar 40, 50, 60 km por hora, significa dizer que naquele determinado lugar alguém ou muitas pessoas falham ao cruzar com seus carros por ali, né? Então, há que se entender essa questão. E eu percebo muito isso do professor não ter vontade, às vezes, de trabalhar a lei. E olha que o município de Juazeiro, isso foi de 2012 a 2015, que eu trabalhei no município, mas precisamente em 2012 eu só fazia a formação, em 2013 a 2016 eu fui trabalhar dentro da Secretaria de Educação, e aí quando você traz isso, muitos professores diziam exatamente isso. Para quê? Eu tenho tanta coisa para trabalhar, tanta coisa para lidar em sala de aula, ainda vem mais uma lei para ocupar meu tempo, sabe? Então, a gente precisa realmente ser ferrenho em algumas coisas, né? A gente precisa se posicionar frente a isso, sabe? Eu acho que o professor precisa tomar posição. E aí, quando você diz, eu não vou falar da religião A, B, C ou Deus, eu sempre digo para o aluno, não me interessa a sua religião, não me interessa a sua religião, sua fé, se você é solteiro, é casado, ou está junto com... Não me interessa as questões. Me interessa que da porta da sala para dentro eu vou trabalhar conhecimento. Eu vou trabalhar questões, eu vou trabalhar conhecimento, eu vou discutir conhecimento. Eu não vou discutir o sexo dos anjos, porque eu não sei, e não me interessa, mas eu vou discutir a questão da mitologia grega, eu vou contrapor, sabe? Eu vou contrapor, eu vou trazer outras possibilidades para esse aluno, sabe? Mas enquanto eu ficar dizendo, isso não me interessa, isso é difícil, é complicado, isso é complexo, é um assunto a mais, não é um assunto a mais. Já passou da hora, sabe, José? Já passou da hora, eu digo bem sincero, já passou da hora dos professores terem a lei. Eu tenho aqui em casa, na minha biblioteca aqui em casa, exemplares da lei, onde eu vou, eu levo original, levo tudo. Gente, está aqui, ó. Está aqui.
Como é que você diz, você, professor, dizer que não conhece, ou dizer que não existe? Tem coisas, sabe, José, que a gente precisa dizer assim, olha, meu colega, vai estudar. Olha, meu colega, vá se aprofundar. Se você quer que o seu aluno adquira conhecimentos em A, B ou C, você precisa também adquirir conhecimentos. E quando você fala dessa questão da mitologia, eu digo exatamente essa questão. E não digo só para os alunos, digo para os meus pares, para os meus colegas. Gente, vamos sair do lugar que a gente está. Vamos nos desacomodar. A gente precisa conhecer, precisa ler, precisa entender, sabe? Não adianta, eu não sei como é, não sei como vai, não sei como funciona, e também não me interessa. Que é isso? Que professor eu sou? Sabe? Donária, Você se desafiou, você colocou um grande problema que é nesse nosso país, que é discutir a religiosidade dentro da filosofia. E não discutir a religião de cada um, é uma coisa muito diferente. Você foi uma pessoa que se desafiou e desafiou sua própria escola. E quando você trouxe à tona essas discussões para o seu aluno, você desafiou a escola, desafiou a comunidade e se desafiou. Eu acho que é isso que às vezes falta. Quando eu me desafio, que eu vou para a sala de aula, que eu discuto com o meu aluno, que eu trago essas questões. Essa semana, uma aluna minha perguntou, professor, eu fiz uma atividade assim, meio que eles pediram, vamos trabalhar com humor, com relação à questão da mitologia, aí um dos pontos era você se colocar como um Deus. Eu tive alguns alunos que me olharam assim, não, professora, eu não posso me colocar no lugar. Eu no lugar de quem? No lugar de quê? Por quê? Por que você não pode se colocar? De que é que nós estamos tratando nesse momento? De que é que nós estamos falando? Qual é o nosso foco de discussão? Sabe? Alguns alunos me olharam atravessado, me olham atravessado, sabe? Às vezes, assim, quando esse professor deve ser meio louca, né? Pedir para mim me colocar como um deus, assim, olha, você não tem Zeus, e ainda colocava para eles, e olha, minha gente, os deuses se relacionam com os humanos, têm filhos, namoram, sentem ódio, sentem raiva, sabe? E aí eles ficaram assim, não, professora, só está falando de quê? Eu estou falando da mitologia. E aí vamos para a mitologia africana, vamos para a mitologia indígena, vamos para dentro de casa, para a mitologia indígena. Trazer para eles a mitologia indígena, a mitologia que nós temos aqui, a mitologia sul-americana. Vamos sulear esse mundo. Está na hora de a gente começar a sulear a nossa educação. Ou seja, a partir do princípio do sul do mundo. Nós só ficamos norteando a educação, mas nós precisamos, no momento, de sulear essa educação. E, às vezes, eu tento fazer isso, né? Vamos sulear a educação, vamos partir dos países do sul do mundo, para a gente poder trazer esse olhar diferente sobre. Eu achei, assim, sinceramente, o desafio que você se propôs, tomara que ao final do Profilo, como você disse, nós temos dentro do Profilo professor que acha que não existiu, que dirá fora, né? Mas é dessa filosofia, desse lugar, que eu acho que é desse lugar de professor, que você bem trouxe na sua discussão, que eu trago na minha discussão do meu assunto, do meu tema, que é a questão do silêncio, né? Eu sou uma pessoa que eu discuto muito, brigo muito com relação à questão da educação de jovens e adultos, sabe? Brigo muito, porque ela ainda está lá guardadinha num quarto, alheia a qualquer tipo de intempérie, e sem ter ninguém, às vezes, para discutir. Então, parabéns mais uma vez com relação a você se desafiar a trazer uma discussão muito melindrosa para dentro da sala de aula. É uma discussão muito melindrosa, sabe? Você tem que estudar, você tem que se desacomodar, né? Você tem que dizer que é possível se fazer isso e mostrar para o aluno que nosso papel dentro da sala de aula é discussão de conhecimento. É discussão de conhecimento, não discussão paralelas com relação a esses temas. Obrigada aí, Elisa. Obrigada a vocês todos por esse debate, que foi 2 apresentações só, né? Um tempo bem curto, porque a gente tinha 4 apresentações para rolar agora à noite, mas acho que posso dizer por todos que o debate foi muito produtivo, e eu queria agradecer novamente a todos pela participação. Alguém mais quer comentar alguma coisa?
Só encerrando minha participação, a gente às vezes escuta, de fato, isso que a dona Área falou, né? Parece que tem professor que cai na escola de paraquedas, não é? Porque quando me perguntam o que é que eu sou, eu encho a boca, sabe? Eu sou professor, né? Eu sou formado para ensinar, eu sou professor de filosofia. A gente tem que colocar isso como uma coisa prioritária na vida da gente, né? Parece que tem pessoas que não valorizam o seu trabalho, o seu papel, a função que escolheu, né? Parece que, sei lá, não tem aquele compromisso com o trabalho dele, não é? De ensinar, de ser desafiador, desafiar, não é? É muito importante isso que a gente está aqui discutindo hoje, viu? Acho que valeu muito essa apresentação, assim, o tempo que a gente está aqui dentro ainda discutindo sobre isso. A gente tem que valorizar o trabalho do professor em sala de aula, dar importância à sala de aula. Se a gente não fizer isso, a gente já está com um grupo de alunos, de estudantes, de adolescentes desmotivados. Que tipo de aula vai acontecer? Nossa, se a gente ter essa desmotivação toda, né? Meus parabéns a todos vocês e muito boa noite. Parabéns, José Mascarenhas. Eu encerrando por aqui, eu vou sair, mas obrigado a todos que participaram, professor Igor, Elisa, que conduziu aqui brilhantemente, José Neide, Donário, e essa troca de experiência, ela é fantástica para a gente, sabe, assim, cada um vinha aqui falar o que está passando, o que está sentindo, e o que fazer, né, para melhorar, né, enquanto professor, né, enquanto ser que está construindo outro ser, não tem valor. É uma pena que só é uma vez por ano, na verdade. Acho que essas discussões elas deveriam, né, ser mais assíduas, porque às vezes eu sinto falta, né, principalmente na escola, né? O professor de filosofia ele já é excluído por si só, né, assim, é filosofia, então usa a aula dele, né? É filosofia, então deixa para lá. Os próprios colegas, né, de outras disciplinas fazem isso com a gente, né? Desde a universidade, o curso de doido, aí chega na escola, essa disciplina aí tanto faz, não é prova mesmo, tal, deixa para lá. Então, assim, essa desvalorização tão grande, né, e quando a gente se encontra com os nossos, as discussões, elas são salutares, né? Na verdade, há uma renovação nessa discussão, a gente volta renovado para a sala de aula, né? São discussões que potencializam o professor a retornar, né, com mais energia, com mais vontade, né? E ver que nada está perdido, que essa construção, esse debate, ela é salutar para que a filosofia permaneça, né? Já tentam tirar, coloca, tira, né? E como o José falou, muitos colegas nossos têm vergonha de dizer que é professor de filosofia. Eu sou professor de filosofia, né? Então, assim, a gente tem que valorizar, né, a nossa área, né? Que é uma área importante, como eu falei. Para mim, é a área mais importante que tem na construção do ser, porque ela traz uma construção, um questionamento sobre si, sobre o mundo, sobre o que está à nossa volta. Nenhuma faz isso, né? A matemática não está preocupada, né? Ele quer que você responda a equação. Essa equação vai servir para você para quê na sua vida, né? Para passar no concurso, ele certo, sim, mas você usar no seu dia a dia com o outro, né? Não traz essa acessibilidade, não traz essa acessibilidade, e é nós que temos isso, né? Então, eu vou ter que sair, mas muito obrigado, né? O pessoal que participou aí. Infelizmente, eu não entrei em tempo, mas depois vou deixar, meu número está lá, vou dar só um oi, depois se quiser salvar, eu posso passar esse material que eu tenho, tá, para vocês, tá, e para vocês trabalharem em sala também o cordel, não é nada de difícil não, tá, é tranquilo o cordel, e eles gostam bastante, tá certo? Então, que Deus abençoe aí, fiquem com Deus, uma boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, pessoal. Bom Boa descanso. noite. Um bom Boa trabalho. noite, gente. Muito obrigada. Obrigada a você, Elisa. Muito obrigada, viu? Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Elisa, você está no caminho certo, viu? Ai, eu fico feliz com Foi uma isso. mediadora Obrigada. fantástica, foi uma mediadora excelente. Excelente. Ai, Parabéns, viu? Parabéns. obrigada, Parabéns viu? mesmo. Boa noite.